Brasil é considerado hoje o país que mais retrocedeu no mundo em matéria de relações do trabalho. É consolidação das leis do empregador. Que quem tem força numa negociação entre empregado e empregador? O que tem a caneta, né? Que admite e demite. Não tem outra alternativa a não ser revogar essa lei e que se discuta então uma outra proposta decente que seja um meio termo entre empregado e empregador, um estatuto do mundo do trabalho. Senador, o Brasil tem uma legislação trabalhista desde a época de Getúlio Vargas, depois fez uma reforma trabalhista recentemente. Por que o senhor está relatando um estatuto do trabalho agora? Por que faz sentido falar em estatuto do trabalho nesse momento? Glauciane, faz sentido porque, na verdade, o que foi feito com essa dita reforma, que muitos chamam de contra-reforma, eles revogaram tudo aquilo que nós havíamos construído, nós, eu digo a sociedade brasileira, da era Getúlio até o momento. Como revogaram tudo e construíram o que eu chamo de uma CLE, é consolidação das leis do empregador. Aquilo que Getúlio, com seu espírito conciliador, na época conseguiu fazer um meio termo, infelizmente, o projeto apresentado pelo presidente Temer, encaminhado à casa, para te ter uma ideia, tinha 7 artigos e foi transformado em 117 artigos orientados pelo setor que emprega. Não houve nenhuma participação nesses 117 dos trabalhadores. Então, ficou uma CLE, como eu digo, que consolidou os interesses do empregador, inclusive inúmeros artigos absurdos. Eu fui relator na Comissão de Ações Sociais e até ganhamos lá, ganhamos por um voto, mas no plenário o mercado tinha maioria e manipulou, enfim, e acabamos perdendo. É tão grave, e tudo isso eu falo na tribuna do Senado, que a Câmara discutiu 7 artigos, o relator apresentou 117, o pessoal não leu aquilo, por isso tanta contradição, e vem para o Senado. E o Senado comete o mesmo erro, eu digo até um erro maior do que a Câmara, porque o Senado se negou a fazer uma correção, não mexeu numa vírgula. O Senado recebeu o que veio da Câmara, carimbou em cima e mandou para a sanção do presidente. Ora, nesses 7 meses aí que a reforma trabalhista está em vigor, ela alterou assim tão profundamente o mundo do trabalho? Isso é importante resgatar. É tão grave o que eles fizeram que eles mesmos fecharam um acordo com o presidente da República e o líder do governo, Romero Jucá, leu na tribuna que no mínimo 7, 8 artigos ele disse que o presidente ia vetar. Sabe quantos ele vetou? Nenhum. Depois baixou uma medida provisória na base do faz de conta e não instalaram sequer. Até hoje tu não sabe quem é o presidente nem o relator dessa medida provisória, que caiu também. E por que é grave? Gravíssimo o que eles fizeram. Como é que você admite, me diga algum país do mundo, estou conversando com você, telespectador, que tem uma lei que diz que mulher grávida pode trabalhar em área insalubre. Que mulher grávida fica ali sujeito a todas as intempéries, área insalubre, penosa e periculosa. Mas teve a criança, pode amamentar nessa mesma área. Está escrito lá. Podíamos falar aqui que está escrito lá, trabalho intermitente. O empregador lhe dá quantas horas ele quiser durante o mês. E quando que a Constituição diz que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, no trabalho intermitente, se ele te der 17 horas para trabalhar, 2 horas num dia, 3 no outro, por exemplo, sabe quanto você vai receber no fim do mês? Nada. Trabalhou 17 horas, não vai receber nada. Sabe o que você tem que fazer? Chegar ainda R$3 do bolso e dar para o empregador, porque ele tem que pagar sobre o mínimo a previdência. Você vai ter que pagar mais 3. Isso é trabalho escravo. Um outro artigo, o negociado acima da lei. Sabe o que significa isso? Que a lei para o trabalhador não vale mais agora. Que quem tem força numa negociação entre empregado e empregador? O que tem a caneta, né? Que admite e demite.
Um outro artigo diz o seguinte: o meu empregador não me pagou meus direitos, nem sequer a verba rescisória. Daí eu entro na justiça. Digamos que o advogado lá vacilou, enfim, por um motivo ou outro, culpado eu não vou dizer que seja o advogado, eu perdi a ação. Eu tinha para receber 10 mil. Eu não ganho nada e vou ter que pagar ainda 3, 4 mil. Tem aí resultado em todo o Brasil nesse sentido. Então é tão grave o que eles fizeram que não tem outra alternativa a não ser revogar essa lei e que se discuta então uma outra proposta decente, porque essa é indecente, eu digo na tribuna e digo aqui, é totalmente indecente, uma outra proposta que seja um meio termo entre empregado e empregador. Quando me perguntaram para mim, mas o teu relatório vai ser só uma lei para o trabalhador? Eu digo não, eu revogo essa e apresento uma proposta que construa o bom relacionamento entre empregado e empregador, ou seja, um estatuto do mundo do trabalho, ou uma consolidação das leis trabalhistas, não leis só do empregado nem só do empregador. Quem deixou essa medida provisória cair, senador, foi o Congresso ou foi o governo? Os dois. O governo Temer assumiu o compromisso de vetar, não vetou, vou repetir essa frase, mas depois, por pressão dos seus próprios aliados, ficou de baixar uma medida provisória. Só que ele baixou para inglês ver. Ele tem maioria aqui no Congresso. Como eles têm maioria, resolveram que não iam instalar esta comissão mista e nem votar a própria medida provisória que ele mandou para cá, que atenuava, de forma muito frágil, mas atenuava algumas maldades da reforma trabalhista. O senhor falou que quem tem o poder é quem está com a caneta, é quem contrata, mas o senhor está se referindo a grandes empresários, né? E os pequenos empresários que às vezes precisam também dessa mão de obra e para eles hoje é caro contratar um trabalhador? Mas assim mesmo numa pequena empresa. Eu estou numa relação excelente com os micros e pequenos empresários, criei até um projeto que cria um fundo aqui para que eles possam se socorrer. Mas mesmo o pequeno e o micro, quem tem poder? Entre o empregado que vai ali pedir um emprego e o dono da microempresa. Quem demite, quem admite? É ele. O micro e o pequeno empregador, claro que ele tem que ser olhado com carinho, mas não é tirando 13º, férias, horas extras, permitindo que uma mulher trabalhe lá, grávida, por exemplo, como é o trabalho intermitente. Claro que tudo isso não tem sentido, não tem lógica. Isso é políticas desumanas. Eu digo que nesse país falta uma visão humanitária de tratar com as pessoas, se colocar no lugar do outro. A terceirização que aprovaram nessa proposta, sem limite, não contente ainda, o que eles fizeram? Pegaram um projeto de 98, eu nem estava no Senado, que tinha ido para a Câmara, desarquivaram, porque aqui o que estava aqui eu não deixei votar, desarquivaram e votaram a terceirização sem limite na atividade fim. Sabe o que significa? Que se quiserem aplicar essa lei, que numa prefeitura você não tem concurso para ninguém. Você terceiriza tudo, admite quando quiser. O que vai acontecer? O prefeito de plantão vai botar seus cabos eleitorais. O mesmo poderá acontecer, inclusive, nas políticas de Estado, ou seja, no Estado como também na União. É inadmissível tudo isso. Por isso que a lei, os próprios juízes, fizeram um congresso aqui com 600 juízes e chegaram à conclusão que essa lei é inaplicável. A subcomissão do Estatuto do Trabalho foi criada para elaborar uma proposta de estatuto, mas essa proposta acabou sendo apresentada pela Associação dos Magistrados do Trabalho. Por quê, senador? Sou obrigado a te falar aqui, porque eu sou muito franco. Tática e estratégia para que eles não derrubassem o projeto. O que eu fiz? Eu montei a comissão especial, Mário Mota é o presidente, eu sou vice-presidente e sou relator. Trabalhamos meses, formulamos uma proposta do novo Estatuto do Trabalho à nova CLT. Muito bem, se eu dou o meu relatório ali, naquele momento, o que ia acontecer? Poderia até aprovar na comissão,
mas ia para outra comissão e esse Congresso que está aí, subconservador, ia rejeitar a proposta. O que nós fizemos? Combinamos com as entidades, que esse trabalho construído a centenas de mãos, eu diria, porque eu vi juiz do trabalho, promotor, procurador, sindicalista, empregado, empregador. Esse relatório, as entidades que ajudaram a escrever a técnica legislativa, apresentaram como uma SUG, chamada SUG número 12, na própria Comissão de Direitos Humanos. E de lá ela voltou para o relator. Então, eu sou o relator. E alguém pensa que eu vou apresentar esse ano? Não vou, não. Não vou, porque eu sei que eles vão rejeitar. Esses caras que aprovaram essa reforma que leva o mundo do trabalho ao tempo da escravidão, eles vão rejeitar. O que eu fiz? Eu estou com ele na mão, eu vou encaminhar esta versão a todos os candidatos a presidente da República e quero saber qual é a opinião deles sobre esse trabalho, se eles estão ou não estão dispostos a rever essa questão dessa consolidação das leis do empregador. Mas eu pretendo, o ano que vem, viajar todos os estados, debater com a sociedade a formulação do novo Estatuto do Trabalho, que eu espero que um presidente decente, porque esse é indecente, e um Congresso que tenha maioria comprometida com o povo, possa, então, daí se debruçar e aprovar a nova CLT, o novo Estatuto do Trabalho. Hoje, nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados, e conforme os últimos dados do IBGE, entre desempregados, 14 milhões, 5, 6 milhões que já desistiram de procurar emprego, chega a 20 milhões. E trabalho precarizado, via isso que eles fizeram, trabalho informal, intermitente, contrato autônomo exclusivo, nós temos em situação precaríssima no país 27 milhões, fruto dessa reforma trabalhista. Os dados são do IBGE, quem quiser que confira os dados que eu estou dando aqui. E por que eu tenho esperança, que falei em sonhos, né? Sonho que possa mudar, porque agora, pelo menos, vai ter mais controle, porque agora nós temos o fundo eleitoral, e ali vai ter limite de investimento. Quem fazer campanhas bilionárias vai ter que explicar quem está pagando aquela campanha, porque tem limite. Então, o fundo eleitoral, que muitos criticaram, ele tem essa vantagem. Ele não vai permitir que o mercado, todo o poderoso mercado, que investe bilhões em campanha, compre parlamentares para que venham fazer o serviço sujo para eles. E o mundo do trabalho, a criação de empregos, vai ser o grande tema em debate nas eleições, na opinião do senhor? Eu acho que vai. Eu acho que serão dois temas que eu entendo importante, né? A reforma da Previdência, que eu provei, porque eu instalei aqui a CPI da Previdência, eu fui presidente, e o Hélio José foi relator, provamos que ela é superavitária, que não tem déficit nenhum, é só combater a sonegação, a roubalheira, a corrupção, deixar de dar perdão das grandes dívidas, que são principalmente os banqueiros, é proibir com dureza e com firmeza da lei a apropriação indébita, que retira em torno aí de 30 bi todo ano da Previdência e joga não sei para onde, é um dinheiro que vem do mundo do trabalho, né? E temos ainda a tal de DRU, aquela que retirou 1,5 trilhão. É só fazer isso, não desviar mais dinheiro da Seguridade para outros fins, que com certeza a nossa Previdência é superavitária, e isso depende, que eu estou vinculando, que é o mundo do trabalho. Se a política de emprego der certo, nós teremos mais milhões de pessoas trabalhando, produzindo, recebendo, consumindo, gerando emprego e ainda abastecendo a nossa seguridade, melhorando, então, tanto a assistência como a saúde e também a previdência. O grande debate que o mundo está fazendo hoje é se vai ter ou não redução de jornada. Eu sou totalmente favorável, eu fui constituinte. Lá nós reduzimos de 48 para 44. Disseram que seria desemprego em massa. Pelo contrário, aumentou o número de trabalhadores empregados. Agora nós queremos reduzir, eu trato disso na CLT, de 44 para 40 horas semanais. Geraríamos de imediato aí só 3 milhões de novos empregos. 3 milhões de pessoas trabalhando, produzindo, consumindo, de forma indireta, gerará outros milhões de emprego.
Mas há um custo mais alto também, né, senador? Há um custo mais alto para as empresas. Ao contrário. Quando você reduz a jornada de trabalho, os especialistas que dizem isso, que aumenta a produtividade. Menos acidente no trabalho, menos doença no trabalho e a produtividade aumenta porque você vai produzir com mais qualidade, porque não vai estar exausto, cansando, como eles querem fazer agora, que até o horário do almoço estão praticamente eliminando por essa reforma. Então, essa reforma veio na contramão do que a humanidade caminha. Mesmo nos países capitalistas de primeiro mundo, a tendência é a redução de jornada, sem redução de salário, aumentando a qualidade daquilo que você produz e a própria produtividade. Não tem, o resultado é claro. Todos os países que reduziram a jornada aumentou a produtividade. O senhor citou a reforma da Previdência, a sensação que dá é que qualquer candidato que ganhar a eleição vai fazer uma reforma, não, senador? Poderia até fazer, mas não nos moldes que esse governo Temer quis fazer. Deixa eu dar só esse exemplo, que é mortal. Tanto que eles recuaram, né? Sabe que a média de emprego do brasileiro em 12 meses é 9,1. Então, para vocês fazer o cálculo de que idade você vai ter que se aposentar, pega o dia que assinou a carteira e tem que somar com 64,1. Assinou a carteira com 20 anos, soma com 64,1. Vai se aposentar não com 65, com 84 anos. Mas dia que você é teimoso, trabalhou com o pai, com a mãe, tá, fez doutorado, se formou e assinou a carteira com 30 anos. Soma com 64, vai se aposentar com 94. Calcule. A Polícia Civil, eles acabaram com a especial. A proposta deles, não acabaram porque nós não deixamos. Os professores acabavam com a especial também. Calcule uma professora com 94 anos dando aula para a molecada. Calcule um delegado com 94 anos correndo atrás do humilhante. Não tem cabimento. A pergunta que você faz tem lógica. Eles desistiram em seguida dessa reforma, jogaram a toalha, né? E aí foram intervir no Rio como desculpa para quer dizer que não podia daí fazer a reforma. Todo mundo sabia que o mercado mandava eles fazer a reforma. Só não fizeram porque viram que eu perder de tanto desastrosa que é essa proposta de reforma. Eu não sou contra debater a reforma. É só uma questão de gestão. Pegar um presidente sério e cuidar da gestão, fiscalização, principalmente combater a sonegação. Esse dado, quem quiser que duvide, eu estou disposto ao debate. A sonegação nesse país é pior que a corrupção. Olha que tristeza isso. Mas não é a mesma coisa, não. Corrupto é aquele que rouba, mas com a sonegação é a corrupção oficial e legal, que ele sonega via instrumento da lei e não paga. E depois fica esperando o refis, que o próprio Congresso acaba dando, ou perdoando as dívidas daqueles que não pagaram. Então, se nós fazermos uma reforma de gestão na Previdência, respeitando o que manda a Constituição. Eu fui constituinte, eu escrevi lá. Nós escrevemos, né? Para a Seguridade, é contra de empregado, empregador, PIS, PASEPs, os logos lotéricos. Toda vez que você compra ou vende alguma coisa também. Enfim, são 7 componentes que deveriam destinar dinheiro da sociedade para a Seguridade. Sabe o que eles mandam? Só de empregado e empregador. Ainda deram grande parte e dão anistia toda vez que eles não pagam. Daí, bom, só pode dar problema. Se cumprir o princípio que está na Constituição, nós teremos uma previdência, com certeza, superavitária e ainda vamos ter mais dinheiro para a saúde, que é um grande problema no país, viu? Os planos de saúde estão dobrando não, estão chegando a cobrar até 10 vezes mais do que foi a inflação do período. As pessoas estão entregando o plano, não pagam mais e vão todos para o SUS. E nós temos que ter dinheiro para garantir um SUS de qualidade, que é, de fato, a saúde grátis e com qualidade para todo o povo brasileiro. Tem chance de votar essa proposta de reforma da Previdência logo depois da eleição, ali nos 2 últimos meses de mandato? Eu acho que seria uma covardia absurda, Eu acho que não serão tão covardes a esse ponto. Ter ido para as eleições e eles dirão que não eram favoráveis à reforma da Previdência, todos dirão, todos, olha o que eu estou dizendo, todos. Duvido que terá um candidato que não diga que é contra essa reforma. Tanto que o relatório da CPI da Previdência foi aprovado por unanimidade. Inclusive, o próprio líder do governo votou com a gente. Isso tem que ser dito. Então, todos dirão que são contra a reforma. Então, eu não acredito que tenha tanta gente covarde no Brasil assim, que vai querer ainda fazer, até porque, enquanto houver intervenção no Rio, e a intervenção vai até o fim de dezembro, não pode fazer nenhuma proposta de alteração na Constituição, porque PEC, no caso, é uma proposta de emenda constitucional, né? Eles não podem fazer isso, e não farão. Eu estive conversando com o presidente do Senado, o senador Eunice, eles, olha,
Isso aí não existe, isso não vai acontecer. Eu espero que o presidente da República não tente dar mais esse golpe na população e deixe pelo menos, que o novo Congresso e o novo presidente, seja homem ou mulher, eleito para dirigir o nosso país, como comandante em chefe da nação, discuta, então, o que podemos fazer em ajuste na Previdência. Que eu repito, não é retirar um direito do povo trabalhador, nem da área rural, nem da área urbana, nem da área privada e nem da área pública. É só ajustar a gestão da Previdência. Senador, esse debate da regulação do trabalho não acaba ficando num campo muito nacional, sendo que o mundo hoje está discutindo o futuro do trabalho e às vezes a gente regula muito aqui no Brasil e tem outros países ali como a China, países na África, na Ásia, que têm um trabalho mais desregulado, um custo menor e geram mais empregos. O Brasil não acaba saindo atrás nessa corrida? Não é o que a OIT nos diz, viu? O Brasil é considerado hoje o país que mais retrocedeu no mundo em matéria de relações do trabalho. Se você analisar, por exemplo, falam muito do Japão, me falavam muito do Japão, e eu estive lá no Japão. O Japão caminha para aumentar o número de férias e diminuir a jornada. E a qualidade de vida lá é muito maior. Agora, não vão querer comparar o Brasil, sei que você falou simbolicamente, com a África, né? Com alguns países que vive em guerra permanente na África, né? O Brasil é praticamente o líder desse continente aqui, pelo menos em matéria de América do Sul, o Brasil é o líder. O Brasil é uma referência. Pergunta desafio para o senhor que está relatando o Estatuto do Trabalho. Como regular o trabalho no mundo que hoje há um avanço da tecnologia que está substituindo postos de trabalho e que várias profissões ainda nem foram criadas, no mundo do carro autônomo, do caminhão autônomo, dos robôs? Mas isso é muito bom. Eu sempre digo que o Brasil não é uma ilha. O Brasil vive num contexto global. Agora, a automação, a robótica, a cibernética, a internet. Hoje você trabalha em casa, eu não sou contra, não. Eu quero a modernidade, mas mantendo um mundo decente para quem produz, para quem trabalha. O pessoal pode hoje trabalhar em casa e ter uma linha de produção responsável pelo acompanhamento daquele que ele fez, desde que seja um salário decente. Aí vai ter gente que não vai se encaixar nesse mercado, senador, e vai ter que receber uma renda básica? Infelizmente, ainda hoje sim. Mas se nós conseguirmos, como eu estou propondo, reduzir a jornada de trabalho, como estão fazendo os países mais avançados, para que outros milhões de pessoas tenham acesso ao mundo do trabalho, é importante. Mas a cesta básica, me lembro aqui do meu querido amigo e senador Suplicy, que há de voltar para cá amanhã depois. Isso é uma ideia que ele vendia aqui no Brasil, sempre vendeu, e vendeu para fora do país também, no sentido de que cada um tenha uma renda básica, né? Aqui no Brasil nós temos que caminhar nesse sentido, né? Hoje nós temos o Bolsa Família, mas eu avançaria mais do Bolsa Família, o próprio seguro-desemprego, para termos uma renda básica para todos, como era a proposta do Suplicy. Todos receberiam, porque não tem como é que você medir quem ganha meio salário mínimo, quem um salário mínimo, aquele controle maluco. Então, você queria instrumentos para que todos tivessem direito a uma renda básica, que é o princípio, que eu diria, da cesta básica, o princípio. Porque se você não tributar mais a cesta básica, todos pagarão menos, o rico e o pobre. Só que daí você vai tributar os chamados bens supérfluos do andar de cima. Daqueles que estão lá em cima é que vão pagar mais e vamos pensar que temos que tributar grandes heranças e grandes fortunas, por exemplo. Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Eu agradeço. Brilhantes questionamentos que você fez.